o Trump encontrou problema. China reage a Trump e anuncia tarifas de até 15% sobre produtos dos Estados Unidos. Aumento vale para petróleo, gás e carvão. Olha só, vamos ver. A China anunciou novas tarifas sobre importações dos Estados Unidos em resposta às taxações impostas por Donald Trump. As tarifas adicionais de 10% sobre os produtos chineses entraram em vigor hoje, após Trump afirmar que Pequim não fazia o suficiente para conter o fluxo de drogas ilícitas para os Estados Unidos. Em contrapartida, a China vai aplicar taxas de 15% sobre o carvão e gás natural liquefeito dos Estados Unidos, além de 10% para petróleo bruto, equipamentos agrícolas e automóveis. Essas tarifas entrarão em vigor em 10 de fevereiro. Enquanto Trump suspendeu tarifas sobre México e Canadá, não deu mesmo alívio à China e ameaça aumentar ainda mais as taxas caso o país não interrompa o envio de fentanil aos Estados Unidos. Pequim, por sua vez, promete desafiar as tarifas na Organização Mundial do Comércio e tomar novas contramedidas, mas mantém a porta aberta para negociações. Agora o Trump encontrou alguém para emendar o bigode, professor? Sim, sim. Olha, tem de lembrar que o Canadá, a pressão que ele está fazendo sobre o Canadá, e que tem um tratado de comércio Canadá, Estados Unidos e México desde 94, de livre comércio, que já teve só alterações de nome de algumas questões, era o antigo NAFTA, o Tratado de Livre Comércio, mas tem o Tratado dos 3 países da América do Norte. Tiveram de responder de forma diferente, pela dependência que eles tinham e têm da economia americana, mesmo mantendo a soberania, a altivez, tanto o Canadá como o México. O Panamá, que vive uma situação evidentemente muito mais difícil, foi obrigado a ceder, inclusive diz que vai romper com 2 companhias chinesas a concessão de portos, um no Pacífico, outro no Atlântico, próximos ali ao Canal do Panamá, por pressão norte-americana. Mas, porém, contudo, todavia, a China, a história é diferente, porque nós estamos falando da segunda maior economia do mundo, que logo será a primeira, que está num processo de expansão nunca visto na história, um crescimento tão rápido em tão curto espaço de tempo, nunca visto, insisto, na história da humanidade, e que a conversa passa a ser entre 2 gigantes. Então, eles inclusive já apontaram o dedo até para o Google, a China, né? Lembrando os interesses do Musk nessa empresa e em outras empresas, que vai ser atingida a questão de automóveis, etc., né? E aí começa o que é ruim para nós, no Brasil, uma guerra comercial. O protecionismo é péssimo, e é bom lembrar, por fim, que nessas discussões comerciais que nós temos da Organização Mundial de Comércio, que já foi presidida até recentemente por um embaixador brasileiro, você tem que invocar razões comerciais. E que ele invocou inicialmente foram 2 questões. A questão dos indocumentados, os que estão ilegalmente nos Estados Unidos, e a questão do tráfico de drogas. Essas não são questões que podem ser discutidas na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Então, a discussão com a China é mais complicada e certamente ele não vai ser nada fácil para o Trump, nada fácil. E ainda bem, né? Porque aí passa a ter uma relação diferente com os outros países. Porque a tendência se ele continuar fazendo isso, a médio prazo, porque isso você não muda a curto prazo essas questões comerciais, a médio prazo os países se aproximarem economicamente ainda mais da China. E eu até li, professor, dos especialistas em geopolítica e em geoeconomia também, né? Dizendo que o Trump está correndo o risco de criar uma cooperação internacional anti-americana, Ari. O anti-americanismo, ele tende a voltar com muita força. Assim como a guerra insana do Benjamin Netanyahu na faixa de Gaza fez recrudescer, infelizmente, o antissemitismo, que a gente já via em muitos países da Europa, inclusive, não víamos mais manifestações antissemitas tão abertas. E voltou, recrudesceu. Em relação ao anti-americanismo, vai voltar, já está voltando com muita força, porque ele está atacando as soberanias das nações. E ele está comprando briga com os pequenos, como o Panamá, mas está comprando briga com a União Europeia, já comprou, está comprando briga com a China. Só quero ver
se isso, de fato, conforme prevêem também economistas, provocar um aumento da inflação nos Estados Unidos. Porque também quando os produtos americanos forem retaliados, pode haver um encarecimento dos produtos. E aí ele vai estar cobrindo um santo, que é protegendo os empregos norte-americanos, por exemplo, da indústria de carros, que produz carro a combustão, né, e não o carro elétrico. Mas ele pode estar, ao mesmo tempo, encarecendo o preço de produtos e alimentos para as parcelas mais pobres da população, piorando uma situação econômica que vinha do governo Biden e que ele usou para conquistar a presidência mais uma vez, que ele usava isso. Olha, Biden, a economia, a inflação dos alimentos, não está num patamar que a gente considera ideal. Aí agora vem ele com essas medidas neoimperialistas, pode agravar a situação. Olha, vamos aí com a manchete da Isadora Ari, porque